Rodolfo Schneider fala ali num momento da reportagem que esse ano a gente já está falando de eleições, imagina no ano que vem, né? Isso porque as decisões dão conta disso, as articulações, debandadas de partido, por exemplo, do governo federal e até mesmo, ou se não principalmente, os julgamentos que têm acontecido no STF. Como, por exemplo, o julgamento que condena o ex-presidente Jair Bolsonaro, que antes disso, é bom a gente lembrar, já estava inelegível para as eleições do ano que vem. Tudo isso mexe também com o cenário ali das eleições de 2026. Bom, a gente começou o Tarde Band News de hoje falando sobre esse assunto, né? Sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O STF publicou hoje aquela decisão de condenação dele e dos outros réus. E agora é o momento da defesa agir. Quais são as alternativas da defesa? A gente preparou aqui uma arte para você. Principalmente duas, tá? Desses recursos aí. Uma é chamada de embargos de declaração. As defesas podem apresentar embargos de declaração julgados pela própria primeira turma que condenou o ex-presidente e os outros réus. Esse recurso ele é usado para apontar contradições ou mesmo trechos da decisão que para eles não ficaram claros. A outra alternativa se chama embargos infringentes. É quando o Supremo permite a análise dos embargos quando a decisão não foi unânime, ou seja, quando há votos divergentes dos ministros, como aconteceu nesse caso, né? A gente teve um ministro, que foi o ministro Luiz Fux, que votou pela não condenação. E a gente lembra, inclusive, que foi o maior voto, o mais intenso e extenso voto. O julgamento até terminou depois, antes do que era previsto, porque os outros ministros acabaram antecipando os seus votos, lendo eles de uma forma mais rápida. Deixa eu conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, porque quando a gente olha embargos de declaração, embargos infringentes, falei um pouquinho aqui por cima, mas é que você que vai nos explicar o que cada um deles realmente quer dizer na prática, Rolo, e de que forma esses advogados de defesa podem escolher por um ou por outro. Boa tarde para você, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Sempre uma alegria falar com você e com os amigos da Band News. Então vamos lá, o quadro tá bacana, dá para entender essa possibilidade de dois recursos. Vamos começar pelos embargos infringentes, que a jurisprudência do STF diz que realmente quando a decisão não é unânime, mas fala em pelo menos 2 votos pela absolvição. Então aqui, no caso prático, né, no julgamento prático, a gente está falando que houve só um voto para absolvição, que foi o voto do ministro Fux. Só que, quando a jurisprudência fala em no mínimo 2 votos, ela se refere a julgamento no plenário, onde existem 11 votos. Então, se a gente mantiver essa matemática, 2 votos pela absolvição em 11, é possível aplicar essa jurisprudência com 1 voto em 5. A primeira turma são 5 ministros, 5 votos, e 1 foi pela absolvição. Então, eu acho que, se não todas as defesas, quase todas ou muitas das defesas irão usar esse recurso de embargos infringentes também. Porque aí qual é o objetivo? Levar o julgamento para o plenário. E aí eu vou ter mais 6 votos. Já houve 5, vão ter mais 6 votos aí para o total de 11 ministros. Então eu não tenho muitas dúvidas que algumas ou muitas das defesas vão usar esse recurso de embargos infringentes. E eles não são a mesma coisa. Então vamos falar dos embargos de declaração. O acórdão foi publicado hoje. Havia aí uma dúvida, porque o ministro Fux pediu o processo para corrigir pontualmente aí alguma palavra, algum raciocínio, alguma coisa, fala correções gramaticais, que foi falado, né? Que isso talvez atrasasse a publicação. Mas não atrasou, então o acórdão foi publicado. Aí, a partir da publicação, começa a contar o prazo de 5 dias para os embargos de declaração. Aí sim, eu não tenho dúvida que todas as defesas vão usar este recurso de embargos de declaração. E para que serve? Está lá no quadro. Para corrigir alguma omissão ou alguma distorção. Porque vamos lá, Paulo, o acórdão tem quase 2.000 páginas, 1992, 93.
quase 2.000 páginas. Não é impossível que nessas 2.000 páginas não existam algumas divergências, alguns erros entre a página 10 e a página 50, entre a página 430 e a 890 e assim por diante. Então, é para isso que servem esses embargos de declaração. Então, não tenho dúvida que essas defesas vão usar. E aí, como é que acontece na prática? O embargo de declaração é o mesmo relator, ministro Alexandre de Moraes, e a mesma primeira turma. Então, volta para julgamento na primeira turma. Hoje, o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, é ele que vai pautar. Se der tempo, ainda vai pautar esse ano. Nós já estamos aí para o final do mês de outubro. Recesso do STF em 20 de dezembro. Se der tempo, julga esse ano, senão acaba ficando para o ano que vem. Então, são dois recursos diferentes com dois objetivos diferentes. Agora, com algum desses recursos, os dois podem ser ao mesmo tempo ou a defesa tem que escolher se vai com embargo de declaração ou com infringente? Normalmente vai os embargos de declaração antes, depois embargos infringentes. Mas nada impede que as defesas usem os dois recursos ou protocolem, apresentem os dois recursos ao mesmo tempo. E quais são as chances aí desses réus a partir desses recursos utilizados pelas defesas? Porque, assim, muita gente falando, então existe a possibilidade de o ex-presidente e os outros réus serem, entre aspas, vou usar essa palavra, descondenados, mudarem a sentença. O que na prática pode mudar? Na prática, através de embargos de declaração, não. Aquilo que é uma condenação por 4 votos a 1 não vai mudar através dos embargos de declaração. O segundo recurso, embargos infringentes, aí sim, se eles forem admitidos, vamos lembrar que eu falei da exigência da jurisprudência de 2 votos pela absolvição. Aqui a gente tem um só. Então, se eles forem recebidos, se eles forem conhecidos, aí é matemática. Nós já conhecemos 5 votos, faltam 6. Então, até em tese, juridicamente, seria possível uma reversão do resultado final do julgamento. Eu acho muito difícil, mas juridicamente é possível. Quais as chances que você falou, né? Claro que eles querem muito entregar para o plenário, né? Assim você teria mais votos, além desses da primeira turma. Quais seriam as chances realmente disso acontecer, já que já tentaram isso no início, né, o Rolo? As defesas já tinham tentado isso antes mesmo do julgamento. O próprio voto do ministro Fux diz que a competência não seria da primeira turma, seria do plenário. Mas eu acho que esse recurso de embargos infringentes não vão ser recebidos. O próprio relator vai dizer que, conforme a jurisprudência, teria que ter 2 votos e lá existe um voto só. Então, ele não vai aceitar este recurso de embargos infringentes. A maioria a gente já conhece e provavelmente vai acompanhar o voto do relator, então não vai ter esse julgamento deslocado para o plenário. Por isso é que eu falei que as chances são muito remotas. É possível? Porque tem previsão, tem jurisprudência, mas eu acho que isso não vai acontecer. E aí vamos lembrar que é possível, né, dependendo da data, é possível que a primeira turma tenha só 4 ministros, né? Porque o ministro Fux pediu para mudar para a segunda turma. Vamos ver. A gente está falando do Luiz Fux, né, que pediu para mudar para a segunda turma. Ainda tem também a questão do Barroso, de quem vai ficar no lugar dele, mas, na verdade, o Barroso, ali nesse caso, ele já deu o voto dele. Aí teria que ver como é que funcionaria dali para frente, porque você tem que ocupar a vaga do Barroso e do Fux para tudo isso, né? O que muita gente está falando, que se isso tudo não tiver coordenado, pode acabar passando para o ano que vem, até mesmo os outros julgamentos ali dos núcleos dos ataques do dia 8 de janeiro, o que é o que ninguém quer, porque justamente ano que vem é ano eleitoral e isso tudo pode acabar ficando ainda mais quente, digamos assim, politicamente, até mesmo do lado de fora do STF. Vamos acompanhar o que vai acontecer, viu, Rolo? Porque é um verdadeiro rolo tudo isso aqui, essa justiça do Brasil. Já falei, meu rolo é com 2 L's, esses estão com L só, é diferente. Obrigada, Rolo. Até a próxima, viu? Tchau, Paula. Bom trabalho, um abraço para você e para os amigos da Band News.